São 7 horas mais 47 minutos, 7h47. Nós estamos de volta na apresentação aí do seu Repórter Cultura, edição desta terça-feira, dia 30 de abril, último dia do mês de abril, e em última edição do Política com Pimenta do mês de abril, afinal, quinta-feira, dia 2, nossos comentaristas estarão de volta e já no mês de maio. Hoje nós temos a participação especial novamente, né? O Flávio, o Flávio, eu já falei aqui, é o nosso banco, nosso reserva de luxo, está participando. Hoje o Cassiano teve que ir a Blumenau aí com o bebê, foi fazer um teste lá, um exame com o bebezinho, ele e a Michele. Um abraço para o Cassiano também, acompanhando a nossa programação. E nós estamos aqui com o Flávio Ribeiro, então, na substituição do Cassiano. E vamos cumprimentá-lo, então, Flávio. Bom dia, seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez por estar conosco. Bom dia, Odair, tudo bem? Uma honra estar aqui novamente. Doutor Sérgio Barreto, ilustre advogado da cidade, bom dia. Um prazer dividir espaço com o senhor e a toda a nossa audiência. Muito bem, estamos então com o doutor Sérgio Barreto também. Bom dia, Barreto. Deixa eu ver aqui. Bom dia, amigo Odair, bom dia aos teus ouvintes, bom dia esse grande policial que é o Flávio Ribeiro, e abraço a todos. Muito bem, vamos lá. Começar o nosso Política com Pimenta de hoje. Hoje a gente sempre tem escolhido um tema, né? Porque as discussões, elas têm sido muito produtivas aqui e a gente mudou um pouco essa situação para poder explorar um pouco mais os temas que são abordados aqui no Política com Pimenta, em função do pouco tempo também que a gente tem, né? Não é um podcast, é um quadro aqui no Repórter Cultura, com um tempo reduzido, então, para que os nossos comentaristas possam debater adequadamente esses temas. O tema de hoje, ele não é um tema que é de hoje, ele já vem acontecendo há algum tempo, né? Acontecendo há algum tempo aqui no nosso estado. E esse tema, ele tem a ver com uma operação que está sendo realizada aqui no estado de Santa Catarina, que já prendeu alguns prefeitos, hein? Alguns prefeitos já foram presos por essa operação que acontece aqui no estado de Santa Catarina, a Operação Mensageiro. Já foram 15 prefeitos presos. Ontem nós tivemos a informação de que mais um prefeito e um vice foram indiciados aí por participação nessa Operação Mensageiro. Dessa vez, o prefeito e o vice lá de São João do Itaperiú, e o prefeito do MDB e o vice do PL foram detidos. Eu quero assim a participação inicialmente então do Sérgio Barreto, que vai fazer uma explanação a respeito dessa operação. E, gente, 15, agora 16 prefeitos envolvidos nessa Operação Mensageiro no estado de Santa Catarina. Uma vergonha para o nosso estado essa situação, Barreto. Pois é, Odair, sabe que nós que somos catarinenses, a gente não é acostumado a esse tipo de crime. O Flávio está aqui como testemunha, como policial. A gente tem aqueles crimes comuns, enfim, comuns no sentido do Código Penal. A gente tem furto, roubo, estelionato, homicídio, crimes que envolvem o chamado colarinho branco, que faz ali uma comparação aos políticos. A gente nunca foi muito acostumado com isso. E é impressionante a quantidade de prefeitos presos de vários partidos. A gente tem, até pela ordem de maioria, a gente tem do MDB, a gente tem do PP, que eu acho que é o maior número de prefeitos presos é do PP, nós temos do PL, nós temos um do Republicanos, acho que uns 2 do PSD, né? Então, assim, é impressionante a quantidade. E esse tipo de crime é um tipo de crime que ele choca um pouco a sociedade, porque esses caras, quando eles tiram dinheiro de um órgão público, da administração pública, eles estão tirando dinheiro da merenda das escolas, entende? Eles estão tirando dinheiro daquele remédio para dor do cara que está doente. Esses dias encontrei uma mulher na rua, ela estava com uma carrocinha, uma mulher que vende aqueles produtos, assim, que vende, né, com aquelas carrocinhas andando na rua, que vai recolhendo os reciclados, e eu estava numa situação ali, e eu fui conversar com ela, dar uma ajuda a ela. Ela me disse, olha, que ajuda bem-vinda. Por quê? Porque o tal do remédio Paca, um remédio para dor, salvo engano, ela comentou que o filho dela estava com câncer. É um remédio para dor, eu não tenho esse dinheiro para comprar. E não tem nos postos de saúde. Em Timbó não tinha, para ter uma ideia. Segundo ela. Perdão. Então, o que acontece? Tu imagina, tu tá com uma doença, tu tá com dor, tu tá ali com câncer, tomando, sim, o teu corpo, e tu não tem remédio para dor, cara.
Então, esses caras, quando eles tiram dinheiro público, eles estão tirando dinheiro da saúde para aquela gente que está com dor, o cara que está agonizando em casa, para aquele cara, pô, para a merenda da escola. Eu acho a saúde uma coisa um pouco mais grave, sabe? Eu não sei se é porque eu passei uma experiência de UTI, mas antes disso já. Para mim, a saúde é uma coisa assim quase sagrada, é uma coisa, pô, a gente está aqui nós três. A gente está aqui numa entrevista. Aí o Flávio começa com uma dor, está com uma pedra no rim, ele vai gemendo de dor para o hospital. Pô, isso é um problema. Daqui a pouco a gente descobre uma doença grave. E o cara que rouba dinheiro público, frauda a licitação, para ele está tendo dinheiro da saúde. Então o Código Penal até fala, eu não sei se é o caso deles, mas o artigo lá 288 do Código Penal fala em formação de quadrilha. Reunirem-se mais de 3 para praticar crimes, no plural. Então tu tens ali uma situação onde eles podem envolver formação de quadrilha, e aí a investigação vai longe. Mas isso com muito respeito a todos os políticos e com muito respeito a todos os partidos, isso mostra para a gente que o brasileiro ele não pode votar em partido. Essa é uma opinião que eu tenho comigo. Nós temos, é lógico que nós temos as nossas ideologias e é bastante normal que a gente tenha uma afinidade a determinado partido. Isso é muito comum e, aliás, isso é muito saudável. Se assim não fosse, a gente não teria inspiração para fazer um trabalho de acordo com aquilo que a gente entende. Mas, poxa vida, assim, ó, volto a dizer, dentro de uma ironia, assim, eu não sou petista. A gente não viu ninguém do PT preso. A gente viu do MDB, do PL, do PP, pô, a gente viu do PSD, um do Republicanos, a gente não viu do PT. Então, assim, aqui em Santa Catarina. Então, assim, isso mostra que não existe mais isso. Abriu-se a janela partidária há pouco tempo e foi um alvoroço. Reuniões para tudo quanto é lado, alvoroço. Na minha opinião, humilde, não vai ganhar nenhum partido, nem Timbó, nem Dayal, nem Blumenau. Vai ganhar um indivíduo que tem um agrupamento político que se afiniza mais com a cidade, que é um time que vai ter força para chegar no que tange a votos. Eu não acredito que as pessoas, depois de todo esse cenário, vão votar em partido, porque isso para mim está muito clara a situação, entende? O indivíduo é do PP, o indivíduo é do PL, o indivíduo é do isso para mim não existe mais, isso é uma coisa já passada, por mais forte que seja em Santa Catarina, e as pesquisas já mostram isso. Eu acho que a gente tem que agora analisar tudo com muita calma, e eu acho que esses partidos deveriam tomar uma posição e expulsar essa gente o quanto antes, porque é muito feio, pô, tantos do MDB, tantos do PP, tantos do PL, tantos do PSD, pô, expulsem logo esses caras. Se esses caras não forem expulsos, vai ficar muito ruim. Por quê? Vai ficar muito ruim porque a gente vai perder a eleição. O partido já teve tantas pessoas presas por corrupção. Pô, tirar dinheiro da merenda, tirar dinheiro da saúde, meu. Entende? Pô, fraudar a licitação em Santa Catarina. Deixo a palavra para o nosso nobre colega policial, até autoridade, salvo engano também, candidato a vereador, porque eu acho que a gente tem que dar o exemplo, tem que expulsar essa gente para a gente não ficar à mercê desse tipo de notícia que deixa a gente muito chateado, Odair. Pois é, Barreto, você falou aí que não teve ninguém do PT, alguém aí pode dizer, mas não tem prefeito do PT em Santa Catarina? Tem sim, tem 11 prefeitos do PT em Santa Catarina, 11. Vamos lá, o MDB tem 92 prefeitos, o PP tem 49, o PSD tem 39 prefeitos, o PSDB 24 prefeitos, o Republicanos 13, o PT então tem 11, União Brasil tem 8, sem partido nós temos 5, o Podemos tem 4, o PDT tem 2, o Partido Novo tem 2, o Cidadania 1, o DC tem 1 e o PSB tem 1 também prefeito, somando aí os 295, mas os campeões são o MDB com 92, o PP com 49, PL com 43, PSD com 39, o PSDB com 24, o Republicanos com 13, depois vem o PT aí com 11 prefeitos aí no estado de Santa Catarina. Flávio. Mais uma vez, bom dia aos participantes, bom dia também à audiência. E o doutor Sérgio Barreto foi cirúrgico nas falas dele. Eu quero começar parabenizando o GAECO, que muitas pessoas acredito que não saibam o que é esse órgão. Nós conhecemos a Polícia Militar, conhecemos o Ministério Público, a Polícia Civil, a Polícia Federal, mas o que é esse GAECO? É um grupo de atuação especial ao combate ao crime organizado.
É um grupo do Ministério Público que tem policiais civis, policiais militares, policiais penais, policiais rodoviários federais, todos eles muito bem aparelhados, muito bem equipados, que, digamos, escolhem o crime que vão escolher e, por isso, conseguem fazer um trabalho exemplar no Brasil inteiro, e em Santa Catarina a gente também percebe isso. Então, deixo aqui os meus parabéns ao GAECO, em especial aos policiais militares, aos policiais civis, que são os meus irmãos. Quem não sabe, eu já fui policial militar, sou atualmente policial civil. Então, muito me orgulha quando a gente consegue fazer uma investigação desse porte e prender esses criminosos que, de fato, corroem a estrutura do Estado. Por que a gente não vê aqui no Estado, ou não é acostumado a ver, esse tipo de operações? Porque, infelizmente, a segurança pública nunca foi tratada como prioridade e esses investimentos em segurança pública nunca foram feitos no montante que deveriam ser. Porque, evidentemente, as pessoas que fazem as leis são combatidas, são investigadas, são punidas e são presas quando nós temos uma polícia muito bem estruturada e muito bem aparelhada. Então, isso não é por acaso. Essa omissão, essa falta de investimento, ela tem uma metodologia e ela tem um objetivo muito claro. Ora, as pessoas que fazem as leis são as mesmas pessoas que se beneficiam de investigação, uma estrutura de segurança pública pífia. Infelizmente, nossas polícias, elas não têm, e eu sei que eu posso sofrer represálias internas por dizer isso, nós não temos estrutura mínimas para fazer esse tipo de investigação. Quero aqui fazer referência e enaltecer o trabalho do atual delegado-geral da Polícia Civil, o doutor Ulisses Gabriel, que vem fazendo um trabalho ímpar, que vem fortalecendo a Polícia Civil, que é a polícia que cabe esse tipo de investigação. E hoje nós percebemos um trabalho mais atuante na Polícia Civil no combate a justamente esses crimes de organização criminosa, de lavagem de dinheiro. Então, é bom que isso aconteça em Santa Catarina, independente de partido, porque partidos não cometem crimes. Quando são eleitos, precisam ser escolhidos com base na sua capacidade técnica, na sua capacidade intelectual, na sua capacidade moral. Infelizmente, a política é vista como aquela coisa de eu vou escolher o fulano, o vereador, porque é meu amigo, o prefeito, porque ele é gente boa, porque ele sorri, porque ele me cumprimenta. Isso não é um concurso de simpatia. Nós escolhemos pessoas que vão tomar decisões relacionadas à política pública, às leis que serão produzidas, às leis que serão revogadas, ao tamanho da burocracia estatal. Então, o que nós precisamos, na verdade, no Brasil, é um choque de educação, onde as pessoas entendam a importância que a política tem. E, de fato, esse tipo de crime é um crime que corrói as estruturas do Estado, porque tira o remédio daquela pessoa que está em deficiência num tratamento de câncer, num tratamento de Covid, de dengue, de qualquer coisa. Eu, há pouco tempo, eu precisei ir ao hospital aqui de Timbó e fiquei assustado com o tamanho das filas que tinham lá, pessoas mais de 6 horas esperando para serem atendidas. E, evidentemente, isso é por falta de recurso, porque as demandas que o Estado tem, elas são ilimitadas, e os recursos são limitados. Quando um político desse, ele se apropria do dinheiro para enriquecer a si mesmo, para colocar dinheiro no seu bolso, ele está tirando a merenda da criança na escola, está tirando uma vaga no hospital, uma vaga de UTI. Então, de fato, o que acontece em Santa Catarina precisa continuar sendo investigado. Porque a gente não sabe se são só esses partidos, se tem mais, quais são se, volto a repetir, a segurança pública for tratada com a seriedade que ela merece,
nós vamos ver esse tipo de situação cada vez mais comum. Agora eu torço para uma coisa, porque lá, há 10 anos atrás, quando iniciou a Lava Jato, nós ficamos muito entusiasmados com aquelas operações da Polícia Federal e acreditávamos que estávamos entrando em uma era de combate à corrupção séria. 10 anos depois, o que a gente teve, depois de pessoas sendo condenadas em primeira, segunda e terceira instância, anulações das investigações muito bem feitas, muito consistentes, com base em perfumaria, com base em narrativas, para salvar os amigos dos reis. Ou melhor, para salvar o amigo do rei. Eu espero que aqui em Santa Catarina nós possamos dar exemplo, inclusive nisso, que as pessoas envolvidas, investigadas e efetivamente julgadas como criminosos, que cumpram as suas penas, que devolvam o dinheiro ao erário público e sejam efetivamente condenadas. Ativas criadas simplesmente para salvar esse amigo do rei. Muito bem, quero agora mais um comentário do Barreto. Barreto, um complemento aí do seu comentário anterior. E a gente realmente consegue enxergar que não tem partido santo, né? E, na verdade, aquilo que... Vamos pegar o gancho também do que o Flávio falou. Não são os partidos que cometem os crimes. Os partidos são instituições que não se mexem, não se movimentam. Quem se movimenta são as pessoas que fazem parte dos partidos. Mas então não tem essa de que o MDB é isso, o PL, porque o PL é o partido do Bolsonaro, então o partido que não comete, ou que não tem gente que comete crime. Enfim, a gente está vendo aí que de todos os partidos, né, de todos não, vamos lá, vamos ser justos, mas de muitos partidos nós temos gente envolvida nessa situação. A gente não viu do Novo, do União Brasil, mas isso é como o Flávio falou, são entidades abstratas, mas nós temos que ter inteligência política aqui. Por quê? Porque assim, veja bem, tantos prefeitos do MDB, do PP, do PL, um monte do PL foram presos, tá? Mas quando é para fazer populismo, aí esses partidos servem. A gente tem que ter essa inteligência política, né? Então, assim, isso a gente tem que ter coerência política, tá? O cara vem para cá, Bolsonaro desce do helicóptero, abraça todo mundo sai correndo, depois ele anda numa lancha de não sei quantos milhões, tudo legal, show de bola. Ele é um cara, aí o PL serve. Aí o PL abre a janela partidária, uma desgraceira, gente saindo de partido de esquerda, de centro-esquerda, almoçando com o empresário ligando para governador, vamos botar o cara de candidato, show de bola. E aí serve, não? Aí quando o cara vai preso do PL, realmente aí é porque... Não, nada a ver. A gente tem que ter essa coerência, porque esses caras se elegem com base no populismo, assim como o PT o fez. Vocês não lembram do PT? Cara, o PT, chegou uma época que o PT valia ouro, só que o PT, agora, podem falar o que vocês quiserem. O PT era o seguinte, vou me filiar ao PT. Quem é você? Os caras eram radical. Não, tu tem identidade de esquerda? Tu é amigo de empresário? Os caras, eles tinham um outro nível. Tá, daí botava os caras deles lá. Aí o PT, assim, com todo respeito, né, foi uma desgraça, né? Foi uma desgraça política sem tamanho, sem precedentes. Mas o Lula, vocês não lembram, vocês lembram? O Lula, ele era na época, tanto quanto o Bolsonaro, as pessoas amavam o cara. Eu lembro de fazer faculdade na FURB e ter uma matéria de teoria geral do Estado. O professor falou, vai ter um debate político. Era Décio Lima e Paulo Gouveia. Paulo Gouveia era uma pessoa respeitada em Blumenau. Um pai de família, uma pessoa excelente. Cara, o Paulo Gouveia não conseguia falar. Décio Lima falava, todo mundo no silêncio. Ele falava, ninguém deixava ele falar. O PT era como o PL hoje em dia, base naquilo que eu falei no programa anterior. O populismo é uma desgraça para a política. Por quê? Porque vocês pegam um cara, colocam ele no pedestal e nisso, meu amigo, vai entrar uma cacalhada sem tamanho. Em nome de Bolsonaro, em nome na época... E aí esse pessoal entra. Aí um monte de prefeito preso. Aí eles são presos, mas pois é, aí o partido não tem identidade. Mas quer dizer que para se eleger, se elege nas costas do cara. O cara, assim, eu não estou aqui, a gente tem que cuidar com o que a gente fala. A maioria das pessoas são sérias. Mas tem um monte de oportunista, cara. A gente não precisa... todo mundo aqui é adulto, a gente sabe quem é quem. Não tem oportunista na política? Vou me filiar ao PL, cara. Vou me filiar ao partido do Bolsonaro. Cara, não tem nada a ver, o cara não bobear nem votou no Bolsonaro. Eu falo mal do Bolsonaro e votei nele. Olha a dicotomia, eu falo mal e eu votei.
O cara não votou, mas o cara é candidato a prefeito pelo Bolsonaro. Tem lógica uma coisa dessa, não? O cara não votou no Bolsonaro, mas ele é candidato a prefeito, mas não é pelo Bolsonaro. Eu votei e falo mal do cara. O Sérgio é comunista, mas o cara quer ser prefeito pelo PL. Não tem lógica. Essa é a inteligência política que a gente tem que ter. Flávio Ribeiro, policial, direita, conservador, é outro perfil. Esse cara é candidato a prefeito. Opa, peraí. Não, esse cara aí, pô, realmente, ele é o cara. Como tinham pessoas do PL com o perfil do Flávio Ribeiro. Sabe o que eles faziam? Tiravam no poder da caneta, botavam o amigo do empresário, botavam o amigo de não sei quem, botavam dentro desse lobby político. Não quero falar mal. Jorginho Melo, vocês não lembram, cara? Ele era amigo da Dilma, porra. Amigo, assim, ó, amigo. De conversar, de... Aí agora tá no PL, não tem... Lá nasceu em Ervaldo Oeste. Meu pai dava carona para ele em Ervaldo Oeste de carro, em 1968. Tá? A gente conhece o Jorginho Melo, nasci em Joaçaba. Eu, Sérgio Barreto, nasci em Joaçaba. Moro aqui há 40 anos. Esse cara era do PL, era da direita, não? Quantos partidos ele já passou, Jorginho Melo? Hoje é governador. Aí um cara como o Flávio Ribeiro, policial, da direita, pai de família, esse cara que tá prefeito. Eu, Sérgio Barreto, tô falando para ti, seria o primeiro a votar para prefeito. Mas não é. Ligam pro governador, o governador passa. O Laércio ia ser candidato, cara. Se não é uns 3, 4 deputados federal e estadual que riscam o nome dele, ele ia ser candidato em Indaial, porra. E o Laércio era coligado com o PT. Entende a lógica política que eu digo? Então é muito fácil a gente falar o seguinte, olha, na hora que são presos, porque isso do PL não tem nada a ver. Mas para se eleger, essa gente vai atrás. E eu hoje, com muita humildade, para terminar, com muita humildade, uma humildade enorme. Quem está no PL hoje, na majoritária, na maioria das cidades, não representa o PL. Esquece. Quem representa o PL é o Flávio Ribeiro. Quem representa o PL em Indaial era um cara lá que era um policial, um cara seríssimo. Esses caras não vão ser candidato a prefeito. Quem vai ser, como ele mesmo disse, são os amigos do rei, cara. O governador tem amizade com o empresário passa a mão no telefone, eu quero esse cara aqui, ó. E aí põe esses caras para candidato, e é por isso que o PL não vai ganhar as eleições. Na minha humilde opinião, nem em Timbó, nem em Indaial e nem em Blumenau. Vai perder porque não soube, de fato, seguir aquilo que a ideologia fala. Se fosse cara que nem Flávio Ribeiro, já estava com a caneta de prefeito na mão, daí. Muito bem, Flávio, os seus comentários finais aí também a respeito dessa situação, até um contraponto ou um comentário a respeito dos comentários do Barreto aí. Eu concordo em algumas partes, mas sou obrigado a discordar em outra parte, porque nós precisamos fazer uma análise de como surgiu o PT e como surgiu o PL. O PT foi um partido construído, estruturado para ser de esquerda, e para dar suporte a uma candidatura presidencial, deputados federais, senador, lá na década de 80, se não me falha a memória. Então, é um partido que nasce com essa estrutura. O PL não. O PL foi como se chama? Um balão de ensaio, algum partido, porque o Bolsonaro briga com o PCL e se acopla ao PL. Então, naquela ocasião, não havia um partido de direita. Ainda hoje não existe um partido de direita. O que existe, de fato, são pessoas, assim como eu, que entraram no PL com a expectativa de que isso fosse um partido de direita e que nós pudéssemos ser uma base de sustentação para o Bolsonaro. E com todo o respeito, eu ouso discordar, eu acho que o Bolsonaro foi sim o melhor presidente que nós já tivemos, sobretudo porque abriu os olhos da população com relação à política, trouxe a verdade à tona, e basta analisar o que está acontecendo com ele, sendo perseguido por todo o estamento burocrático, por todo o sistema político, o sistema de poder judiciário. Quem fala que ele não está sendo perseguido, ou está corrompido pela visão ideológica, ou está atrapalhando a visão para a verdade. E, evidentemente, quando o Bolsonaro, um fenômeno da política que atrai milhares de pessoas com um poder de engajamento fantástico, evidentemente que os oportunistas acabam entrando no partido, no Brasil inteiro, para tentar se apropriar do 22. Graças a Deus, esse não é o caso de Timbó.
Porque aqui em Timbó, eu digo que a maioria dos nossos políticos são políticos sérios, são políticos de direita, são políticos conservadores, e as pessoas que vieram para cá foi feita uma análise cuidadosa dos seus nomes para que pudessem entrar no partido. E isso eu garanto na condição de ex-presidente, de fundador do PL, não, porque já, como eu disse, havia o PL aqui, até eu quero saudar o Pantufa, que era o presidente do PL na época, que saiu com a nossa chegada, a convite do governador Jorginho Melo, e as pessoas que estão hoje, elas passaram por um critério, por um crivo, por uma análise, porque, como eu disse, para eu permanecer num partido político, eu preciso ter consciência de que essas pessoas, de fato, representam os meus anseios ideológicos, o porquê que eu vim para a política. Eu vim para a política para trazer a polícia para dentro da política, e não ao contrário. Então, isso é extremamente importante. A gente acabou indo para um lado do debate, não era exatamente esse, mas eu sou obrigado a fazer esse contraponto na condição de vereador que assumia ali por 31 dias do PL, por ter decidido permanecer nesse partido para, quem sabe, disputar as eleições ali na frente, como o doutor Sérgio Barreto falou, não vim aqui também nessa condição de pré-candidato, ao contrário, vim na condição de policial civil, de representante dos policiais civis, do cargo que eu ocupo no sindicato, mas a verdade é que aqui, em Timbó, graças a Deus, nós temos um povo diferente, qualificado, um povo que trata a política a sério e, por isso, escolhe muito bem os seus representantes e tem a capacidade de fazer a avaliação de quem é quem no meio político. Muito bem, olha, Flávio, não tem problema nenhum. A ideia mesmo é trazer o debate, trazer a contraposição de pontos, né? Não é para ser um clube do bolinha que todo mundo concorda com tudo que o outro fala, tá bom? Esse é o objetivo do Política com Pimenta, senão a gente só ia ser política, não com pimenta, né? É isso aí. Tem que ter uma pimentinha também. Valeu, gente. Olha, quero agradecer a participação de vocês hoje. Nós estamos já no laço aqui com o horário. Um abraço, Flávio. Obrigado mais uma vez pela participação aí, substituindo o Cassiano. Obrigado, Lair. Estou sempre à disposição. Obrigado, doutor Sérgio Barreto, uma pessoa inteligentíssima. É muito bom fazer esse debate. Eu confesso que me agrada mais quando há esse contraponto, essa oposição. É do meu perfil discutir, sobretudo com pessoas inteligentes, pessoas que entendem da política e o fazem pensando no bem da população, não com base em oportunismo. Então, mais uma vez, obrigado e desejo aí uma excelente semana a toda a audiência. Abraço, doutor Sérgio. Um abraço, até quinta-feira. Abraço, meu amigo. Quero te ver tocando na igreja lá, que eu vi, achei muito bonito. E desejo vida longa a esse rapaz sério e honesto aí, que é o Flávio Ribeiro. Tá? Um grande abraço.